Entendi. E é verdade que pode existir a possibilidade, da A Arca Arca da Aliança. da Aliança Tem. estar ali? Como possibilidade. Aqui não é o Rodrigo arqueólogo falando, Sim. porque do ponto de vista arqueológico eu só posso fazer referência a coisas que, Sim. né? Mas do ponto de vista, assim, da suposição, da imaginação, pode ser ali o lugar da Arca da Aliança. Se é só dar uma gugada e colocar assim, Jerusalém, vista panorâmica, a primeira coisa que vai aparecer são os muros da Cidade Velha e aquela cúpula dourada. Sim. Aquela cúpula dourada é justamente o Domo da Rocha. E do lado do Domo da Rocha tem uma outra cúpula, cor mais escura, como se fosse um cinza escuro. Sim. Ali é a mesquita de Al-Aqsa. Al-Aqsa em árabe significa ao longe, a esquina, que está na esquina. Ok. Porque tem uma tradução muçulmana que ali Maomé amarrou a mula dele, a jumenta, o Burak, antes de poder subir ao céu. Tem toda uma história muçulmana nisso. Por isso chama Al-Aqsa. E aquele lugar era, na época bíblica, o lugar do primeiro e segundo templo. Ou seja, do templo construído por Salomão, no século X a.C., que foi destruído em 587 a.C., e o segundo templo, que foi construído na época de Zorobabel e continuado na época de Herodes e destruído no ano 70 depois de Cristo. Então, ali que dá uma vontade de escavar também. Mas não pode, né? Não pode. Você vai proclamar a Terceira Guerra Mundial se fizer isso. Porque ali, quando Israel criou-se o Estado de Israel, Jerusalém, foi em 48 que o Estado foi criado. Jerusalém só foi tomada pelos israelenses da Jordânia na Guerra de 6 Dias, em 1967. E quando Moshe Dayan, que era o general de guerra, eles já tinham vencido os egípcios, já tinham vencido lá em cima os sírios, mas estavam enfraquecidos. E ali era um centro de peregrinação muçulmana. Os 3 lugares sagrados do islamismo são Meca, Medina e Jerusalém, o Domo da Rocha. Ele pensou, se eu tirar os muçulmanos disso aqui, todos os países árabes vão vir com força e não vai ter Israel. É melhor perder, recuar um pouquinho e ganhar lá na frente. O pessoal que está vendo aqui, eu não tinha noção disso. Eu já tinha visitado Israel, eu não tinha noção. Porque você está dentro da Cidade Velha, é assim, imagina um teclado do seu computador. Você está andando ali nas vielas, ali é Israel, é Jerusalém. Ali no meio tem um quarteirão enorme que não é Jerusalém. Ali pertence aos muçulmanos, não é isso? Exatamente. Tanto o dia que eu estava lá, a polícia estava autorizando a entrada de judeus, que são os mais religiosos, né? E vão escoltando. E a polícia vai ao lado, para evitar um conflito, né? E as mulheres muçulmanas, muitas vezes, vão gritando ali do lado as frases que Deus é grande, junto com eles ali. Allahu Akbar, né? Que você escuta nos fones, lá nos megafones e tal. Enfim, eu não tinha essa noção que aquilo ali não pertencia a Israel. Na verdade, pertence. Pertence? Pertence. O correto dizer pertence. Ali é Israel. Não é Palestina, não é Jordânia. Só que Israel deixou, justamente por causa dessa questão da guerra, Moshe Dayan fez o seguinte. Esse quarteirão são 144 mil metros quadrados, essa parte aí. Sim. Eu vou deixar que a Jordânia administre isso aqui e vamos respeitar como santuário muçulmano e lugar de peregrinação. Ok. Por isso ficou até hoje, mas é Israel. Seria mais ou menos, como é que eu posso dizer... É como se de repente você falasse assim, olha, esse prédio aqui, Rodrigo, é meu, mas eu vou ceder uma sala aqui para você ter o seu escritório. É mais ou menos o que aconteceu, então, com o Vaticano dentro da Itália? Menos, porque o Vaticano é um país. Mas não era antes, Não né? era antes. 1929 que Sim. Benito Mussolini decretou a Exarca de Ravenna, que foi devolvendo para a Igreja Católica o Vaticano como país. Mas também foi para se livrar de um monte de problema. Foi para se livrar de um monte de problema. Só que lá é menos, que o Vaticano é reconhecido um país. Ali não é um país. Ali é Israel. Apenas deixando a administração... Acho que eu dei esse exemplo do prédio comercial. Sim. Funciona. O prédio tem um dono, mas uma sala é cedida para o Rodrigo para eu ter meu escritório. Então, já que eu estou ali, mesmo dono, para entrar ali ele pede licença, eu que tenho a chave daquela sala, eu guardo o que eu quiser lá dentro, mas eu não sou o dono.
Entendi. E é verdade que pode existir a possibilidade da A Arca da Aliança. da Aliança estar ali? Como possibilidade. Aqui não é o Rodrigo arqueólogo falando, porque do ponto de vista arqueológico eu só posso fazer referência a coisas que... Sim. Né? Mas do ponto de vista, assim, da suposição, da imaginação, pode ser ali o lugar da Arca da Aliança. E explico por quê. Para quem talvez está em casa e não está sabendo o que é a Arca da Aliança, assista o filme Indiana Jones, a última, que você vai descobrir. Tô brincando, porque num dos filmes do Indiana Jones ele encontra a Arca da Aliança e diz que ela está nos Estados Unidos, né? Quando Moisés subiu ao Monte Sinai, ele recebeu de Deus os 10 mandamentos. Até me lembra daquele filme A Louca História de Brian, um antigo, não sei se você lembra, uma comédia do Mel Brooks, que é judeu, né? E judeu tem um humor só judaico. E ele mostra o Moisés descendo do alto da montanha com 3 pedras na mão, 3 placas de pedra. Aí ele fala assim: povo de Israel, aqui estão as 3... Aí uma cai no chão, quebra. As 2 tábuas de pedra. Eu não esqueço dessa cena até hoje. Mas o Moisés, ele desce com os 10 mandamentos e Deus fala com ele: constrói um santuário para mim e guarda dentro do lugar mais sagrado desse santuário esses 10 mandamentos num baú feito de madeira de acácia recoberto de ouro com a tampa completamente de ouro maciço. E assim Moisés o fez. E essa arca que tinha os mandamentos é chamada de Arca da Aliança. A Arca da Aliança. E essa Arca da Aliança, ela tinha toda uma glória de Deus. Uma vez um sujeito foi tentar segurá-la para não cair, ele morreu na hora, fulminado. E essa Arca da Aliança ficava dentro do lugar santíssimo. O único que podia vê-la era o sumo sacerdote, uma vez por ano que ele entrava naquele lugar. Então os mandamentos, os 10 mandamentos estavam ali, escritos pelo dedo de Deus numa tábua de pedra. Uau! Quando Nabucodonosor vai destruir Jerusalém, a arca desaparece do cenário. Na história bíblica ela não é mais mencionada, exceto no livro de Macabeus. Para os que têm uma Bíblia de edição católica, que tem os deuterocanônicos, você tem o livro de Macabeus, que fala que mãos piedosas, incluindo Jeremias, ajudaram a esconder essa arca. Outros autores do passado, como Flávio Joséfo, também o Talmud, também falam que a arca foi escondida para que Nabucodonosor não a levasse para a Babilônia. Então, quando Nabucodonosor chega em 587, 586 a.C., tem essas 2 possibilidades, os 2 anos, e destrói o templo de Jerusalém, ele não acha a arca, ela está escondida. E aí vem a pergunta: onde ela estaria? Nessa situação, a arca foi escondida em algum lugar, ninguém sabe onde. No segundo templo, na época de Jesus, não havia mais arca lá dentro. E uma possibilidade é que essa arca pudesse estar debaixo ali mesmo do próprio Monte de Jerusalém. Porque há vários túneis ali. Sim. É um queijo suíço aqui. Aquilo é. E que não foram escavados. Então por isso que saem essas hipóteses da arca estar lá. O que tem a ver com a escavação de Al-Aqsa? Não podemos escavar lá. Porém, há uns 10 anos mais ou menos, uns 10 anos, vários caminhões começaram a sair de madrugada da Al-Aqsa, porque os próprios muçulmanos que administravam lá estavam fazendo uma reforma clandestina. Eles não queriam que ninguém soubesse, então eles tiravam os caminhões de madrugada. Eu passei lá com o guia, e o meu guia judeu, ele falou para mim: eles fizeram aqui essa autorização Exatamente. de qualquer jeito, colocavam tratores aqui embaixo para tirar as coisas, escavaram de qualquer jeito. Exatamente. E antes de você completar o raciocínio e contar essa história, eu passei numa loja de joias, que o dono é amigo desse guia judeu, do Samuel, e ele me apresentou a loja. O que eles fizeram com essa loja e com as joias? Eles começaram a comprar parte desses entulhos e achar coisas raríssimas no meio dessa... Vidro romano. Exatamente. E fazer joias. E estão vendendo com um valor assim astronômico. E aproveitando exatamente a escavação clandestina que fizeram lá. Exatamente. Acho que foram uns 80 caminhões de terra. Que saíram. Loucura! E o caminhão saía de madrugada e jogava tudo perto do Monte Scopus, lá da Universidade Hebraica. E um aluno do professor Gabriel Barcai passou e viu aquilo. Aluno de arqueologia. Contou para o professor.
Gabriel Barcay foi lá, viu de madrugada os caminhões saindo, falou assim, olha, se Maomé... Vou fazer um trocadilho com os muçulmanos. Se Maomé não vai à montanha, a montanha vem a Maomé, né? A gente não pode escavar lá, mas podemos peneirar o entulho de lá. Então começaram a fazer o processo do Sifin Project, que hoje está lá perto da Universidade Hebraica. Eu já participei umas 4 ou 5 vezes desse projeto. A gente só peneira tudo aquilo ali, acha prego romano, moeda, eu já achei moeda, já achei restos. Agora, o achado mais fantástico disso, que eu até vou aproveitar e vou pedir licença para fazer um convite para o pessoal e para você, Celso. No dia 12 de novembro, às 10 horas da manhã, nós vamos inaugurar em Engenheiro Coelho, cidade que você já esteve fazendo um programa lá. Sim. Vamos inaugurar o primeiro museu de arqueologia bíblica daqui do Brasil.